Opa, agora parece que tá melhor, hein? Teste de áudio. Ah, agora sim. Agora tá mais fluido. Belezura. Bom. E aí, Cláudio, fez o quê? Mudou a conexão? Sim, agora a gente está no 4G do celular. E aí, menos delay, né? Tá ouvindo aí na Não, tô ouvindo sequência? bem. Agora tá bem. Tá show. Agora tá Perfeito. legal. Som bom, vídeo bom. O pessoal tá estudando aí, Então, olha. Paula Kipper tá aí, a Paula Kipper também, a mãe delas também, Marlon, Wendel. Tá o pessoal aí. Daniel, bom é ter amigo, né? Que aí enche uma live. Então vamos lá. Paula, mãe da Paula, o o Wendel, Caio. O Caio é o colega lá do trabalho. Caio. Legal, amigos seus do Por trabalho. aí também, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Dá um oi pra ela. Excelente. Deixa eu ver aqui no olhinho aqui, que é aí no olhinho que dá para Lá, ver. eu vi, achei ela aqui. Ó, o Zé Marco está tentando entrar sem conseguir. Quem? Qual que é o nome dessa? É edarruda.com.br, Isso. né? O seu, para ele entrar, né? Olha lá, ela deu oi. Cláudio, a maioria que está aqui eu acho que me conhece, então apresenta aí você. Excelente. Então, todos que conhecem o Edmar sabem aí já desses predicados dele de evoluir pessoas ou estimulá-las aí a mudar de atitude. E no meu caso, o que ele vem orientando é justamente com o ramo da psiquiatria, na qual eu tenho formação e também estou entrando agora nessa novidade aí de consultas online e outras situações que até pouco tempo não eram muito utilizadas, não estava famosa. Tudo foi meio alavancado agora com a história do Covid. Tem que lembrar, Então, uma breve apresentação. na Ah, parte da psiquiatria, que o meu estímulo dessa mentoria com você é porque você também é apaixonado assim, pela psiquiatria, né? Você gosta de estudar e evoluir, não é só aquele básico superficial. Você faz aquela empatia com o paciente, isso é legal. Então, isso aí. então, algumas coisas a gente não consegue, né? Quando se pergunta para uma pessoa por que você gosta dessa atividade, é muito difícil a gente racionalizar numa resposta. Mas um interesse que já vem desde muito tempo, né? A gente já nutria esse interesse nas épocas lá do Colégio Militar com temas afeitos à mente, nossas tentativas e nossas investidas no caminho da hipnose, isso naturalmente só evolui, e há uma curiosidade inata em mim aí de saber como funciona. E mais do que saber como funciona, fazer interferência, alterar a rotina, modo. Psiquiatria permite fazer isso. Do ponto de vista farmacológico, e claro, também envolve a psicoterapia. Né? Também está bem envolvida aí com a atividade. É muito bom. E aí, continua mais falando Marli da, Joana. da psiquiatria que você conquistou o título de especialista, né? E Sim, está iniciando no mundo online na psiquiatria. Isso depois a gente lá na uma exatamente. pergunta também de um colega que fez sobre isso aí, né? Trabalhar presencialmente e online. Quais são as diferenças, impactos? Né? Então, isso. Então, acho que a gente já pode aí fazer essa breve explicação sobre essa primeira pergunta sua e já falar que a gente vai seguir uma sequência aí das perguntas que foram previamente feitas. Houve aí um quantitativo de quantas perguntas, Eden? Ah, tinha umas 40, eu mandei umas para você, eu acho. Joia. Então, vamos seguir essa Só tô sequência. perguntando Então, aí também. isso. Se o pessoal quiser ir perguntando também, a gente vai fazendo essa alternância, né? E fica mais envolvente para quem está aí. Então, a psiquiatria, né, eu, dentro da medicina, eu gosto de diversas. Houve uma pergunta que era justamente o porquê, né, como é que foi meu interesse na psiquiatria. Então, posso dizer que o interesse meu segue da medicina. Eu acho interessante diversas áreas dentro do cuidado. E não é só o cuidado, né, o entendimento dos mecanismos que levam ao adoecimento, à melhora
uma coisa está junta com a outra. Né? Se você sabe como evitar, você sabe como. Se você sabe como evitar a doença, você sabe como promover a saúde. Então, não só dentro da psiquiatria, né? Tenho formação também em acupunturiatria, que é a outra área também excelente, que permite esse envolvimento, né, de situações físicas levando ao adoecimento mental e o inverso. Situações mentais levando ao adoecimento físico. Né? Parte da acupunturiatria, além da possibilidade de tratamento de depressão, ansiedade, tem todo o sistema muscular envolvido que leva à dor constante. Então, muitas vezes faz uma roda. Você não sabe o que começa primeiro. Dentro de um quadro de dor, fibromialgica, por exemplo, ou qualquer outra lesão ligamentar, o túnel do carpo, com outros levando a ansiedades, e a ansiedade levando a dor. Então é um ciclo que está muito unido. Depois a gente podia fazer até uma live você explicando melhor sobre a prática da acupuntura, como ela é complexa, envolve muitos ramos da medicina e é algo muito além do que às vezes a gente vê assim no mercado leigo. A gente podia marcar É essa indubitável. semana. Vamos ver o interesse do pessoal. Nena Gomes mandando uma mãozinha. Olá, Nena Gomes. Juliel.eze. Juliel. Edmar, pode seguir a sequência das perguntas? Eu acho que a gente já Tem umas pode perguntas ir lá aí para que dar já uma estão fluida. em ordem crescente, né? Tipo, a introdução, o porquê, a psiquiatria, que você já explicou. Mas pode seguir essa ordem da pergunta aí. Deixa eu só achar aqui. Se não tiver aí, eu tenho aqui. Isso, faz aí para mim a pergunta. Deixa eu ver se colocando aqui. Vou colocar uma essa aqui você já respondeu. Edinalva Essa aqui, Capetini, joinha para você também. joinha. Vamos lá, veio a pergunta. Né? O que você espera do psicólogo quando encaminha um paciente? Psiquiatria e psicologia, elas têm que andar juntas. Né? Alterações que começam e seriam facilmente tratáveis com alterações de comportamentos, entendimentos do que está levando à afecção psíquica, ansiedade, depressão, propriamente, elas podem ter um curso muito diferenciado, sem medicação, não precisa de associação, muitas vezes, de medicação, e claro que há situações específicas dentro da psiquiatria que só com medicação. Mas então são áreas que têm que andar juntas. E quando eu encaminho para um paciente, o que eu espero do psicólogo é um profissionalismo, para ele seguir a linha que ele se propõe, que ele tem mais afinidade e que se encaixe com o paciente. E isso é um relacionamento que é psicólogo e o paciente. Né? O psiquiatra, ele não interfere, mas é claro que muitos pacientes reclamam. É comum, uma queixa comum de paciente. E é o psicólogo. E o psicólogo falou para eu rezar, ou dar uma outra orientação que vai contra o bom profissionalismo, de entender aquele paciente. Claro, você pode considerar aspectos de espiritualidade, mas quando a pessoa tem um problema, espera-se que o psicólogo tenha uma visão macro e altamente personalizada para o tratamento do indivíduo, né? O entendimento de quem ele é, do que ele procura, além da empatia que tem que ser feita, mas usando os pressupostos, dentro do possível, científicos da técnica que ele aprendeu numa faculdade. Não uma conversa de cabeleireiro, que é o que, infelizmente, acontece muitas vezes com paciente que vai para psicólogo que não usa os recursos que ele aprendeu em faculdade. Né, que o psicólogo ele deve usar os princípios de cada metodologia que ele atua. E não ir com foco pessoal, eu acho isso, eu acho aquilo. Tem que falar, eu faço isso porque o método diz que tem que ser A, B e C. Não ficar, ouvir isso, experimentar aquilo. Tem que ser do modo científico que você disse, né? Sim, se for para ter opinião pessoal, isso você já tem de um amigo. E muitas vezes o amigo, com a melhor das intenções, pode dar uma opinião que é falha do ponto de vista
e melhora. Então, estatisticamente, comprovação e tratamento eficiente você pode ter com quem tenha se preparado, quem tenha dedicado horas de estudo e consiga ter competência para aplicar, questionário, técnica, repetição, avaliação, scores, e o profissional que faz isso é o psicólogo, Legal. do qual a gente espera que, né, execute bem aí o que ele aprendeu para ter uma melhora eficiente aí do paciente. Legal. Nesse caminho aí, uma pergunta minha. Existe algum modelo, sem ser numa clínica fechada, em que o psiquiatra e o psicólogo podem conversar extra clínica ali sobre um paciente, com o objetivo da melhora do paciente, trocar em contato, e-mail? Existe esse modelo? Eu observo que não é usual, né? Isso não é comum. Cidade grande, né, as pessoas, psicólogos não entram em contato com o psiquiatra tampouco, né, a menos que eles estejam envolvidos no mesmo serviço, que é o que facilita, que, por exemplo, é o que se segue no CAPS, uma equipe multiprofissional que consegue. O paciente ele se mostra, às vezes, diferentemente para diversos profissionais. Então, para você fazer uma avaliação ampla, Entendi. com maior especificidade, é interessante você ver as visões do paciente sob a ótica de outros profissionais. Mas nada impede que o psicólogo entre em contato, até já aconteceu, o paciente pedir para mim telefone, para passar para o psicólogo ou trazer cartinha do psicólogo com contato, falando, liga para mim, quero falar tal coisa. Mas isso, de fato, é raro. E, sem dúvida, é um caminho muito melhor a ser seguido. Próxima pergunta aqui. Essa acho que até tem a ver com o que você tinha postado anteriormente lá no seu Instagram. O Penta. Como lidar com a ansiedade nesse período de isolamento social? Ansiedade, vê que só o que a Paula Kipper está falando, SUS, PMV, o que é PMV? E demais, você Prefeitura sabe? Municipal de Vitória. Ah, sim, o CAPES ele é o sistema que é nacional, né? O CAPES ele se divide em CAPES infantil, álcool e droga, 1, 2, 3, né? Alguns com internação, que é o mais avançado de todos, e a regulação dessas qualificações são baseadas em número de habitantes. Então, é um sistema que, no papel, né, a teoria, ela é muito interessante, Paula. Então, ansiedade no período de isolamento social. A ansiedade, a gente pode fazer só uma breve explanação, que a ansiedade, ela tem algumas significações, cada pessoa tem ansiedade de uma forma diferente na sua mente. A ansiedade, ela vai mudando de conceito. Depressão, mesma coisa, vai mudando de conceito. Então, ansiedade, para a psiquiatria, é a situação que vai inviabilizar o sujeito de conseguir ter uma boa performance em qualquer âmbito da vida. Porque a ansiedade positiva é essa que ajuda a pessoa até numa pré-prova, um nervosismo que faz a liberação de neurohormônios, nervosismo, entre aspas, e facilita Claro. a pessoa ter um melhor desempenho. Então, isso... Você pode responder essa pergunta junto com a que o Julião fez. Aí, boa noite, tudo bem com os senhores? Como psicólogo/psiquiatra pode ser útil em uma pandemia como a qual nós estamos vivenciando? Isso pode... As duas estão ligadas, né? Entendi, ansiedade e isolamento social. É. O psiquiatra e o psicólogo, eles podem ser úteis informando aqueles pacientes mais vulneráveis a essa situação de isolamento que pode desencadear a ansiedade, fazendo explanações mais específicas, considerando a vida do indivíduo. Por exemplo, consideração geral, que a gente sabe, que os estudos já demonstram com muita tranquilidade que mitigam a ansiedade, é você não ficar envolvido com aquela temática ansiogênica, ou seja, pare de ver jornal. A atividade física exaustiva é outra ferramenta, que é geral para o ser humano. Cansou, a tendência é você também ter liberação de hormônios específicos que levem a maior relaxamento. É mais uma possibilidade da pessoa melhorar-se aí de uma forma mais geral. De formas específicas vão depender do que de fato causa ansiedade naquele paciente. E aí o paciente pode falar algo muito particular que ele esteja vivenciando, como uma distância que está de um familiar,
que o bom psicólogo e o bom psiquiatra com conhecimento do paciente na sua esfera de vida pessoal pode falar, olha, aprenda aqui a usar o aplicativo de mensagem, de áudio, de vídeo, que às vezes para a gente que está aqui numa live não é tão complicado. Mas tem gente aí que certamente vai ter mais dificuldade de poder, então, ter diminuído a sua ansiedade com este contato com o ente. Porque a gente sabe, né, o humano é ser social, cada qual no seu nível, mas, a princípio, precisamos todos aí de um carinho e atenção do jeito certo. Olha só, essa outra pergunta aqui, acho que você consegue visualizá-la de outra forma. Você fez um curso de extensão, né, em fitoterapia? Você lembra das coisas, hein? Isso daí foi trabalho na Secretaria de Saúde aqui do DF com uma acupunturiata. E fiz esse curso da fitoterapia, né? Fitoplanta, onde você tem aí a aplicação da planta, mas completamente envolvida com a ciência, sem nenhuma mística, porque, indubitavelmente, os princípios ativos estão e são extraídos da natureza. Dizer que é porque é natural não faz efeito é um grande erro, né? Cocaína vem da natureza, a maconha tá aí, vem da natureza, e o cogumelo e tudo vai vir da natureza, né? Os processos sintéticos podem dinamizar, ir para um laboratório, né? A química pode aumentar e deixar mais específica a ação daquela substância. E aí, virando o princípio ativo, fica potencializado. Então, indo à pergunta, tem alguma planta que substitua o Rivotril? Tem insônia provocada por hipotireoidismo? Não, não tem planta que substitui o Rivotril. O Rivotril é uma medicação da classe dos benzodiazepínicos que tem um efeito muito específico, ele é um sedativo muito bom, que age no sistema GABAérgico do cérebro, então ele é muito famoso, né, uma droga aí que aventa-se a mais consumida no mundo, tarja preta, porque ela funciona mesmo. Mas, claro, leva efeito colateral, dependência. E plantas, essas que se faz uso, né, erva cidreira, e tem outras também aí que são, sim, tem efeito como sedativo leve. Passiflora, englabrata, que é a famosa maracujina, que vem com um composto com 3 fitoterápicos, né, o calmã, tem efeito. Vai adiantar para a pessoa? Só testando. Isso daí, cada pessoa tem uma predisposição natural, intrínseca a qualquer droga. E aí, fazendo o teste, dá para saber o quanto é efetivo. Mas comparar com benzodiazepínico, não. Sempre o benzodiazepínico vai ser mais forte do que qualquer preparado fitoterápico. Mas dá para usar assim, tipo num desmame, por exemplo, a pessoa só está tomando a dose mínima. Substituir a dose mínima por uma dose máxima de alguma outra substância que é origem direta da planta? Sem dúvida. O desmame de medicação, você pode usar, claro, diversas estratégias. Existe folha, inclusive no site. Eu tenho uma específica para isso, para desmame de medicação. Para dor também acontece a mesma coisa. Né? A pessoa observa o quanto está usando e passa por uma versão de preferência em gotas, fazendo ali a correspondência com a dosagem que ela está usando atualmente, aí no esquema de uso alternado, e a pessoa também observar qual que é o nível ou o que está causando a insônia. O mapa do sono também leva a isso, mas para não ficar muito prolixo, sim, é possível você usar medicações com menor potencial sedativo com o objetivo de desmame de medicação alopática. Entendi. A pergunta da Daniela. Homeopatia floral funciona para todas as pessoas? Daniela Torres Martins, para responder essa pergunta, a gente pode ir longe ou ir perto. Né? Faz assim. Para ir perto. Hein? Faz assim. Pois não? Coloca aquela resposta curta e a gente faz que nem da acupuntura. Faz uma outra live também, aprofundando. Aprofundando não, mas assim, falando sobre esses outros métodos de tratamento. Ok, só um parênteses aí, porque eu tenho que cumprimentar meu amigo Rodrigo Carlos Estevanato, que acabou de entrar.
Então, homeopatia e floral funcionam para todas as pessoas? O efeito placebo funciona para todas as pessoas. Homeopatia e floral de Bach não funcionam para todas as pessoas. É uma resposta resumida e simpática. Ok. Então tá, vamos ver mais outra aqui. O pessoal tá fazendo pergunta direta, hein? Vamos lá. Diabetes provoca ansiedade e depressão? Olha aqui. Que momento curioso, né? Entrando justamente este Rodrigo Carlos Estevanato, RC Estevanato, ele é endocrinologista e certamente com bastante propriedade para fazer uma explanação aumentada sobre essa questão. Mas sim, tem revisão sistemática de estudos que consideram que há uma associação entre essas doenças. Tanto porque a diabetes pode levar, e a hipertensão podem levar tanto a infarto, hipertensão levando a infarto, diabetes levando a um sedentarismo maior por próprias situações que envolvam alteração de membro, e essa condição pode levar a ansiedade e depressão que caminham juntas. Então, sim, indubitavelmente há aí uma possibilidade grande de uma condição levar a outra. E depressão e ansiedade também podem aumentar o nível glicêmico, desde que tem toda uma cascata metabólica que envolve hormônios. E sim, a insônia também pode levar a alteração glicêmica. Então, vê-se aí uma relação muito grande entre essas condições. Interessante isso aí. Bom para pensar. Tem uma pergunta aqui também, essa última aqui do Juliel. Você consegue ver aí? Quais são os malefícios que esse surto de insônia pode causar? Então, vamos lá, vamos para o surto de insônia, mas não sem antes dar um belíssimo boa noite para o meu amigo Gustavo Elias Tamer Cunha Merri, que acaba de entrar na live. Então, respondendo esta pergunta, né? Insônia. A insônia, sono, né? Para falar da insônia, a gente tem que dar uma falada breve sobre sono, que atende a fases, e a arquitetura do sono, ela tem 4 fases básicas, passando por alguns ciclos de sono REM durante a noite, que levam ao repouso e ao restabelecimento do cérebro. Ainda que não tenha, ainda hoje não há uma explicação cabal sobre sono, mecanismos desse próprio restabelecimento. Há uma variação razoável entre alguns humanos, até de horas de sono. A medicina do sono ela é uma subespecialidade aí para algumas áreas médicas. Mas, sim, o sono alterado ele causa efeito em curto prazo e em longo prazo, que passam tanto pela memória, quanto o que é comum, a gente tem alteração de visão, calores, dor de cabeça, dificuldade de concentração. Então, para pacientes que chegam ao consultório, e isso de qualquer especialidade médica, a observação tem que recair no sono. Sono alterado leva à alucinação. Então, se você bota, experimentalmente já se fez, você botar pessoas aí 12, 20 horas, 12 é falando só um dia, por exemplo, você bota uma pessoa com 24 horas de privação de sono, os mais sensíveis já começam a ter alucinações. Então, vê-se aí um grande prejuízo para sono. Trabalhadores noturnos podem sofrer muito. Há também predisposições pessoais. Tem gente que é muito menos sensível a prejuízos com a falta de sono. Tem gente que não consegue ter trabalho noturno e isso leva a risco à vida. Tem relação com a medicina do trabalho, inclusive, para manejar essas condições de pacientes. E o sono... Isso é da Ferreira. O SUI da Ferreira. Essa dificuldade do sono sempre tem uma causa anterior. Provoca essa insônia. Na verdade, existe insônia primária também, né? Tem as secundárias, que são essas que você se refere, né? Causas anteriores, inclusive sempre passando por ansiedade, mas existem algumas condições de insônia primária, que o sujeito não tem nada, a princípio, de fator outro, que poderia ser o que estivesse levando a insônia do ponto de vista... Dificultei mais na resposta, né? Mas a insônia primária é uma situação específica, sui generis, daquele indivíduo que já leva a uma condição. Da mesma forma que a narcolepsia, que é um sono, né, um cair no sono, que também é primário, que a pessoa, por uma desregulação cerebral, ativação de centros do cérebro,
ela acaba tendo um sono que é muito mais aumentado, né? Uma hipersonia, mais do que as pessoas, e isso é primário, isso que leva ao sono, ele não é secundário a uma outra condição, como um hipotiroidismo, um hipertiroidismo. Entendi, legal. Legal. Mais um. Quer escolher uma pergunta aí? Tem mais aqui. Eu quero escolher a próxima. Ah, essa aqui. Isso aqui eu acho que acontece muito, hein? A próxima é: tem muitos pacientes que são descompromissados com o uso correto das medicações? Essa daí é muito simples, né? É só a gente olhar para nós mesmos, né? Mas tem alguém que A gente na muitas cara vezes, no consultório, olha, eu parei de tomar, esqueci. Acontece? em consultório, tem todo tipo de postura, né? Algumas que você pode até elogiar. Que bom, você parou de tomar medicação e está fazendo a série de tantas outras recomendações para evitar aquela condição, ok. Se parou de tomar a medicação sem uma indicação e após ter sido alertado de que o uso deve ter um curso adequado para conseguir mensurar uma evolução, é impossível fazer um controle de um paciente desse, né? Ir para uma consulta para falar que não está tomando medicação, É complicado. sendo que foi orientada na consulta prévia, é um desperdício de tempo do profissional e do paciente. Então, sim, tem muitos pacientes que são descompromissados com o uso correto das medicações, e aí eu já até estendo uma situação. Eu me lembro de uma palestra de congresso que fez um mecanismo para estudo, onde os pacientes pegavam a medicação e tinham que tomar a medicação uma ou duas vezes por dia, tinha lá toda a prescrição, só que os pacientes, a eles não foi dito que o verdadeiro estudo é para saber sobre a adesão. Então, os pacientes voltavam depois de um mês, o tempo lá adequado, e perguntou: você tomou a medicação? Tomou certinho? E a maioria absoluta dos pacientes dizia que tomava a medicação tal qual fora prescrito. Paula Kipper falando que passou muito mal, quase parou no PS. Acontece também. Algumas retiradas abruptas causam aí uma abstinência. Alguns organismos reagem mais gravemente com retirada de medicação abrupta. E então, nesse estudo que eu dizia, o paciente vai e afirma no consultório: estou tomando medicação certinho, não deixei de fazer uso um só dia. Só que eles não tinham sido alertados, né? O blister da medicação, o lugar onde ficam os comprimidozinhos, ele tinha um mecanismo eletrônico que o paciente não tinha conhecimento, e ele era acionado toda vez que o comprimido era destacado. E com isso tinha-se ali a perfeita marcação do que o paciente de fato havia tomado de medicação, e é o que vocês imaginam, né? Pequena parte fazia o uso da medicação, era um absurdo, eram 70%, 80% não tomava direito, e dizia que tomava direito. Então é uma das dificuldades que se tem em instituir medicação, controle na psiquiatria. É engraçado, né? Porque a pessoa foi lá para procurar um tratamento e ela mesma não cumpre o tratamento proposto. É como, eu quero emagrecer, eu sei que tem que fazer exercício, controle de alimentação, mas não faço. É muito engraçado isso. Sim, boicotes, né? Isso é muito curioso, o cérebro humano, né? A gente sabe que a gente tem. Muitas vezes a gente fala: vou fazer tal atividade amanhã, tanto de leitura ou atividade física. Você pode prometer para si mesmo e não cumprir. Mas algumas pessoas se culpam um pouquinho e depois vão tentar fazer direito. Algumas outras pessoas simplesmente têm aí uma capacidade de não se importar e querer uma solução mágica sem um esforço, e aí apenas uma medicação, algo que resolva tudo. E emagrecimento é um bom exemplo de que isso daí as pessoas querem algo mágico, mas que não funciona. Nem cirurgia bariátrica sem o esforço, sem acompanhamento funciona. Mesmo soluções radicais. Legal. A Paola perguntou aí, ó, quando saber que é hora de fazer o desmame do remédio? Então, uma pergunta dessa é bastante abrangente, Paola, mas me dá a oportunidade de falar sobre as diversas classes de medicação. Dentro da psiquiatria, você tem medicações antipsicóticas, você tem medicações que são ansiolíticas, você tem medicações que são antidepressivas, e cada qual segue um perfil, um padrão.
de farmacológico de meia-vida, tempo que ela fica no organismo fazendo uso, e principalmente cada pessoa tem alguns efeitos colaterais, né? Você nunca vai ter tudo que está elencado na bula. Algumas pessoas não têm nenhum daqueles sintomas que são os negativos que vêm junto com os benefícios de uso de medicação. Assim sendo, depende da medicação, depende da pessoa, daí a importância e a necessidade de um acompanhamento. Entendi. O Marlon completou aí, olha, falando que às vezes pode ser a dificuldade por causa dos efeitos colaterais, né? Perfeito, efeitos colaterais. Efeitos colaterais, sim, pode haver a síndrome da retirada, né, que é um nome que se dá quando a pessoa faz uma retirada abrupta da medicação, sem orientação, causando efeito colateral. E aí pode ser tanto alteração de sono, como alteração de nervosismo, essas alterações que são do escopo da ansiedade. Aí, ó, Houve uma pergunta. tem duas aí. Por favor. Tem da Nena Gomes, que fica sumindo. Eu não tenho prática com isso aqui, que fica sumindo. Opa, achei aqui. Fala um pouquinho da síndrome do túnel do carpo e a psiquiatria. Nena, eu citei lá no início a síndrome do túnel do carpo como uma afecção que é muito comum do sistema osteomuscular, que é relacionada a trabalho, muitas das vezes, né, que é uma lesão antiga, né, lesão por esforço repetitivo, que hoje tem o nome de DORT, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. E a psiquiatria se envolve com qualquer situação que tenha aí um adoecimento do corpo do ponto de vista mental. E a síndrome do túnel do carpo é uma condição que relaciona-se a um excesso de atividade que compromete a inervação que vai dentro de uma bainha que a gente tem nos nossos punhos e envolve os tendões que vão para a mão, musculatura que vai para a mão, e nervos também, né? Quando tem a compressão, em testes específicos, você pode observar que a síndrome do túnel do carpo leva a adormecimento de dedo, mão, ela pode perder força subitamente e pode ter dor. Então, a pessoa, quanto mais ansiosa, mais ela pode ter o ponto fraco dela afetado. No caso da pessoa que já tenha essa condição de adoecimento do carpo, ela vai ter mais sintomas relacionados. Daí, o controle psiquiátrico, quesitos de controle de ansiedade, com meditação e outras práticas, além dos fisioterapêuticos, alongamento e tudo, antes da cirurgia ortopédica para descompressão do nervo, com o objetivo de diminuir esses efeitos aí da ansiedade e da dor no carpo. Tem um monte de pergunta aí, ó. Vamos lá. Temos aí a do Gustavo Merri. Ele fez uma citação aqui e colocou: lembrar que temos, além da regularidade, acho que do uso regular dos medicamentos, mas sim trabalho psicossocial, familiar, com familiares e outros auxílios para o melhor tratamento que sim, Gustavo, a gente citou. Isso parece bem óbvio, né? Mas muitas vezes é desconsiderado pelas pessoas de uma forma geral. Tudo é um contexto. Indicação é... Tudo é um contexto, né? Não é uma coisa só específica, tudo... Perfeitamente. Para algumas condições, a indicação é psicologia e não psiquiatria. A psiquiatria ela envolve também o aconselhamento, né, a psicoterapia. Mas para algumas condições é psicoterapia. Então a psicologia ela entra com muito mais força do que medicação. E alterar hábitos de vida são situações que podem mudar a depender da pessoa e pode usar de profissionais para isso, dentre eles o psicólogo, o psiquiatra. Mas quem muda o hábito de vida é a pessoa, não é o profissional nem a medicação. Legal. Hein, Cláudio, na psiquiatria é muito comum o psiquiatra também fazer um trabalho psicoterápico? Ou é mais... Ele tenta jogar mais para psicologia mesmo? Recentemente, se a gente poderia falar historicamente o que aconteceu, né, com planos de saúde,
preço pago em consulta. Isso passa pela cultura, né? Mas no início a psiquiatria ela não dispunha de medicação. Então os tratamentos, né, por um tempo foi tentativa cirúrgica, na época de lobotomia para algumas condições graves, né, que envolviam sempre internação, época de manicômio, né, que muitas das vezes estigmatiza a situação do doente mental, mas também muitas vezes retratado de uma forma que não era daquele jeito, não aconteceu assim. Mas antes a psiquiatria, antes de 1950, antes do primeiro antidepressivo, havia assim, né? A psiquiatria fazia mais incursões no mundo mental. Com o passar do tempo, aí alguns profissionais da psiquiatria continuaram nesse caminho, como acontece até hoje. Há profissionais de psiquiatria que se dedicam na subespecialidade que é a psicoterapia, que ficam com esta função de tratar o paciente psicoterapeuticamente. Mas a psicologia, sem dúvida, daí que é a grande ciência, ou especialidade, ou ramo, ou profissão, que faz esse cuidado mental mediante o uso de palavras, técnicas que envolvam aí a melhora do paciente, mas sem uso de medicação. Acaba que a psiquiatria ficou mais voltada para a medicação, mas não necessariamente é assim. Você pode encontrar psiquiatras que se dedicam até exclusivamente ao trabalho com psicoterapia. Entendi. Wendel Suzano, quando a pessoa é bipolar, ela pode ficar sem tomar remédios? Pode, Wendel, principalmente se ela não quiser, né? Se ela não quiser tomar medicação, ninguém consegue obrigá-la. Mas o curso da doença evolui episodicamente com surtos. Então, deixar de usar medicação, a tendência é levar numa diminuição de frequência de surto. E dependendo da gravidade das manifestações que a pessoa tenha, tanto da mania quanto da depressão, é um prejuízo muito grande que ela leva a quem está do lado. E restabelecer uma pessoa dessa, muitas vezes, apenas com internação. Eliana Mendonça tem uma pergunta. Posso continuar aqui? Continue. Eliana Mendonça pergunta: oriente-nos, nós que somos da enfermagem, que cuidamos de paciente do Covid-19, estamos com o psicológico abalado. Indubitavelmente, Lina Mendonça, 8. Sim, né, situações onde você, não só agora, né, na enfermagem, profissões que lidam com morte. Bombeiro, polícia, que são os extremos da vida, né? Profissões da saúde, PS, e você tendo contato, você repensa muitas coisas na sua vida, inclusive sentido da vida. Né? Com muita informação que falta, olha que legal, né? Muita informação que falta da evolução desse próprio vírus, né? Com informações diferenciadas, usa máscara, no começo a OMS falava que não era necessário máscara, e respostas diferentes em países, e as nossas autoridades aí também, que pareciam ter um modelo para seguir com relação a... Falam, pico é um, pico é outro, essa confusão toda, sem dúvida, para quem não está na enfermagem já causa confusão. Para quem está no envolvimento direto com o paciente, pode ficar, vamos dizer, né, no antigo termo aí do Freud, né, fica na neura, fica uma preocupação exacerbada, extremada, com o poder ficar doente, sim. Como que você pode evitar? Para qualquer situação que envolva ansiedade, é identificar quando você está tendo aumento. Né? Você está tendo aí uma respiração sua ficando abalada, alteração de sono, você ficando nervosa em casa com outras situações, com o filho, com o marido, com o cachorro. São sinais que, olha, tem alguma coisa alterada, é momento de você se afastar para não prejudicar outros pacientes. E para melhorar o seu psicológico, dentre as atividades que eu até falei já no comecinho, não veja a informação que não precisa, fica longe disso, você já sabe o que tem que fazer na sua profissão, já sabe como é que paramenta, como é que desparamenta. E, além disso, a atividade física, higiene mental, filme de bobagem. Não vai procurar filme Netflix de endemia, pandemia, invasão zumbi ou qualquer coisa que pareça aí com o que está acontecendo. Manda aí a da Sueda aí. Achou? Olha, Sueda Ferreira teve há 5 anos crise de convulsão dormindo. Ocorreu por 2 vezes, sempre acordava muito cansada.
Fez o exame do sono, constatou que eu tinha várias pequenas crises dormindo. Perfeito, né? A polissonografia, como o eletroencefalograma associado e outros parâmetros, né, que a polissonografia ela pode ficar mais complexa ou menos complexa. No seu caso, com o seu breve relato, a gente pode observar aí que tem um componente epileptiforme nas suas crises. Então, certamente, o neurologista, que é o profissional mais adequado para dar seguimento à sua condição, deve ter já prescrito uma medicação a fim de debelar esta condição. Ela continua. Paula Kipper, síndrome do Olha, pânico. ela colocou mais uma informação sobre a medicação. Qual foi? Ela falou aí, olha, hoje tomo medicação trileptal. Será que essa convulsão tem a ver com o meu sono? Sim, triptal, dentro da neurologia, tem algumas medicações que são para neurologia e para psiquiatria, cada uma chama de um jeito, né? A psiquiatria fala estabilizador de humor e a neurologia fala que são os anticonvulsivantes. Então, a medicação que você está tomando, ela tem relação em diminuir os curtos-circuitos que acontecem no seu cérebro, como se ele fosse muito... As crises epileptiformes são descargas anômalas que vão influenciar uma ou outra região do cérebro, podendo levar às contrações musculares, né, que são tônico-clônicas, ou que às vezes nem tem contração muscular, né, que só dá para ver com piscar de olho, e algumas outras vezes nem isso. Em criança é comum a crise de ausência, que a criança, né, adulto também, só fica parado olhando para o nada e depois volta. Então isso também é uma crise epilética. Então, a sua convulsão pode ser que aconteça também em outros momentos que você não saiba. O uso da medicação pode ter diminuído a frequência, daí a necessidade de você fazer periodicamente eletroencefalografia para você ter o acompanhamento neurológico para sempre quantificar a medicação necessária, adequada para o seu caso. Mas pergunta aí. Sueda Ferreira, ou Sueda Ferreira. Por que se fico uns dois dias sem tomar o remédio, me sinto muito cansado? Não sei qual que é o remédio que você toma, já esqueci, Sueda. Mas, de uma forma geral, a medicação, ela ocupa receptores do seu cérebro. Se você tirar ou colocar, todas essas medicações elas demoram um tempo para sair do seu organismo. Algumas mais, outras menos, a depender da meia-vida. Meia-vida é um termo da química ou da farmacologia que diz quanto da medicação continua circulando, os metabólitos ativos que estão no seu corpo, depois que você faz a ingestão em determinado período de tempo. De uma forma grosseira, é isso. E assim, você pode estar com uma sensibilidade depois de 1 ou 2 dias, tendo os efeitos colaterais da abstinência da medicação. O Caio fala, como acha que a liberação da Anvisa para os medicamentos à base de canabidiol vai afetar os tratamentos psiquiátricos? Acho que a confusão, Caio, do canabidiol, o tetraidrocannabinol, o THC e do canabidiol, que são as duas substâncias mais importantes que vêm aí na cannabis, fazer essa diferenciação. O canabidiol, ele não causa alteração de alucinação. Então, ele tem uma boa ação antiepilética. E o THC, o tetrahidrocannabinol, agora eu perdi aí. O THC se é canabiol ou canabidiol. O THC, que é o que tem os efeitos que são os de ter o da droga, que é o procurado para diversão, com relação à maconha. Então, o canabidiol é uma coisa, THC é outra, então as medicações certamente têm que ser liberadas, né? É muito natural que isso ocorra, porque vai afetar o tratamento psiquiátrico, que na verdade é muito mais neurológico do que psiquiátrico, o canabidiol. Então, para psiquiatria, para neurologia, que é a aplicação, neste momento que eu saiba, do uso do canabidiol. Não é THC, não é maconha. Legal. Tá vendo a pergunta aí, Du? Daniela Torres. Tem aqui, eu acho que essa daqui da Daniela,
que diz assim: tive enxaqueca e crise de labirintite por questões emocionais, e logo em seguida fobia social, encaminhada para o psicólogo que me ajudou muito. Muito bem, essa daí, Daniela, um relato aí do quanto que a psicologia, não sei se você precisou da psiquiatria, mas a psicologia pode, indubitavelmente, na alteração de hábitos e a sua disciplina, fazer toda uma mudança sem precisar de medicação. Isso, aliás, é muito bom, né, quando a pessoa consegue largar uma medicação. Porque usar medicação, quem precisa, também não há vergonha no uso da medicação. É como um antihipertensivo, tem que se usar prolongadamente, pode ser eu falava eu queria falar um antihipertensivo, não sei o que eu falei, mas como um antihipertensivo usado de longo prazo para quem tem pressão alta, você pode usar um antidepressivo para quem tem umas desregulações que melhorem com a medicação. Mas não há vergonha, mas no que não precisa, concordo com você, mínimo tempo de uso, mudança de comportamento é a indicação primordial. Eu perguntei da caixinha de texto aí. É que eu leio? Por favor. Quais as maiores dificuldades para concretizar o desmame? E qual o medicamento mais difícil? Maior dificuldade, isso daí cada pessoa pode dizer a sua, né? Mas o que a gente observa em consultório, um dia não é igual ao outro. Então, a pessoa que ela não tem uma persistência em entender que mesmo o desmame vai causar algum desconforto, ainda que mínimo, se feito adequadamente, pode não ser confortável. Você pode ter algumas reações que sejam desconfortáveis, mas toleráveis. Medicamento mais difícil, dos medicamentos populares, observa-se aí que a dificuldade grandiosa é da medicação das classes dos benzodiazepínicos, que é encabeçada aí, o mais famoso é o Rivotril, clonazepam, mas clonazepam, alprazolam, diazepam, cloxazolam, então essas medicações, elas são as mais difíceis. Bom, a próxima aqui. Qual a diferença entre a atuação do psiquiatra em relação à atuação do neurologista? É melhor falar das semelhanças, né? Há alguns campos que, sim, são para as duas, são campos comuns de atuação. Por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? A neurologia atua e a psiquiatria atua. Não sei estatisticamente quem que é o profissional mais procurado para quem tem essa condição. Tem algumas situações que são... Repete o nome aí da hiperatividade que você falou? Eu falei do TDAH, tá. que é uma condição que é muito comum ser tratada pelas duas especialidades, né? A demência é outra condição que muito psiquiatra trata, mas que eu até tenho o pensamento que é a neurologia que tem que ficar mais com essa condição. Mas dentro da medicina, qualquer médico pode fazer o tratamento e depende muito do conhecimento do médico, do lugar que você está, da disponibilidade, né, do profissional. Então, isso daí não há ilícito ético que envolva tem doenças específicas, muito específicas de uma especialidade. Mas, de uma forma geral, situações que envolvam depressão, ansiedade, fobias, alterações psicóticas é campo da psiquiatria. Neurologia, afecções que são com alteração estrutural do cérebro, além das periféricas. Né? Então, alteração estrutural que possa levar a convulsão, ou você tem uma parestesia de membro. Essas alterações, a tendência é ser tratada sempre pelo cabedal de conhecimento da neurologia. Hein, Cláudio? Tá legal a live, assim, o pessoal tá gostando, meus parabéns, mas o tempo aqui eu acho que já vai cair. Daqui 1 minuto ou 2 minutos ela cai. Então, perfeito. A gente continua depois dessa live, marca outro dia, você vê a sua agenda aí como vai estar disponível. Bom, e as perguntas então... a gente responde na próxima live, ou se alguém tiver alguma dúvida, já vai mandando aqui as perguntas para a gente já deixar disponível e respondendo durante o tempo. No seu site tem lá campo de perguntas e respostas? Coisas mais gerais?
no site tem uma aba que envolve orientações, que são uns caminhos que o paciente pode seguir, como se fosse um pós-consulta, um pré-consulta, né?